Você já imaginou como uma fita de borda é fabricada? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou Marlúcia Almeida. Como alguns já sabem, eu fui convidada para ir na fábrica da Tegos, CPI Tegos. Já mostrei tudo que a gente fez lá de coisas diferentes. Mostrei a fábrica da CPI. Quem não viu, recomendo que vá. Vai lá naquele link e vejam todos os detalhes da fabricação de uma folha madeirada. Imagina, uma folha de revestimento para móveis industriais, tá? E chegou agora o momento de eu mostrar para vocês todo o processo de como é fabricada a fita de borda da Tegos. Sabe que a Tegos, eu sou fã da Tegos, a Tegos é a melhor fita de borda do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, eu fui convidada para ir lá, agradeço mais uma vez a equipe da Tegos e eu vi todos os detalhes, gente. O PVC, ele não vem pronto, não, ele não vem fitinha assim, não. Vocês sabem como é que ele chega? Eu vou mostrar. Então, eu dei uma esvaziadinha em uma das minhas gavetas de fitas aqui, vocês sabem que eu sou meio doida, até MDF que eu nunca trabalhei. Ai, mas essa fita é muito linda, vai ficar show. Então, eu sou a maluca das fitas. Eu dei uma esvaziadinha aqui numa gaveta só para vocês verem um pouco da gama de fitas que a Tegos fabrica, tá? De altíssima qualidade. Então, quero convidar vocês a me acompanharem nessa jornada pela fábrica da Tegos e como eu fiz também no vídeo da CPI. O ruído é muito alto, é muito difícil de conseguir manter o áudio original. Então, eu vou narrar para vocês cada detalhe, tá bom? E no final, não deixem de dizer se gostaram. Beleza? Então vamos lá ver. Tudo começou aqui, hein? Na época, a Tegos começou nessa salinha aqui, a parte administrativa, né? Que era a Tegos e Bordas da época. Era nessa salinha que ficava nossos inspiradores de fita de borda maravilhosa. E aqui que era o primeiro galpão da Tegos, que ficou pequeno para o tamanho dela, né? Então hoje também vamos visitar a Tegos nova, reformulada. Gente, estou chegando na Tegos. Vamos lá! Meu Deus, olha a quantidade. É muita fita, gente. É fita demais, é fita a rodo. Para mostrar para vocês as fitas, eu fiquei aqui para trás e o pessoal já sumiu. Vou ter que caçar todo mundo aqui, gente. Senão eu vou ficar perdida nesse monte de fita, já pensou? Ah, estão ali, ó. Essa é a nossa youtuber, mas... Tudo bom? Videomaker. Que é o setor de logística. Comandado por... Marlúcia. Obrigada. Gente, que a gente estava falando sobre a nossa cultura ser um pouco diferente, começa por aqui, Vanessa vai explicar para vocês como. Aqui é o sucesso do pedido. Tem um pouquinho de tudo, né? Bom, conhecemos aí pessoalmente, eu sou a Vanessa, sou coordenadora da logística. Aqui na logística a gente tem um pedacinho, né? Quem já assistiu o Rockcast já deve ter ouvido falar, que a gente Esse é o Alessandro, ele é supervisor de produção PVC. Ele que vai guiar a gente nessa visita na Tegos e está direcionando a gente lá para o início, que é onde começa toda a parte
desde a matéria-prima. Vamos lá? Marluce, você já é um ícone da Terra. Como eu falei para vocês, em grande parte da visita eu vou ter que narrar por causa dos barulhos, né, do ruído que tem ao fundo da produção. Mas essa primeira parte acredito que dá para a gente ouvir, porque é bem importante o que o Alessandro vai explicar, que é toda a fabricação da fita. Então, vamos prestar atenção agora no que ele tem a nos dizer. Bom, estou vendo que a fábrica é uma bagunça. A gente está instalando mais uma linha de extrusão. Aqui que fica o nosso estoque de matéria-prima. Só que a máquina vai ocupar esse espaço agora e a gente vai remanejar para outro lugar o nosso estoque. Bom, toda a matéria-prima que a gente recebe na fábrica, ela entra por aquela lateral. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é a preparação do PVC. Para fazer o PVC, não dá para você colocar simplesmente resina de PVC na máquina e sair do outro lado. Vai ter que misturar alguns aditivos para dar a característica do produto final. Então, vamos lá. Aplicação de PVC. Onde a gente tem PVC? Fita de borda representa aí uns 5% do mercado. Tem laminado de PVC. A gente tem tubulação de PVC, sola, roupa, sintético, né, que o pessoal faz, conduíte. O que altera o conduíte para sola de sapato, para roupa, no laminado? A formulação. Tem também o pessoal faz teto, né, o forro, né, forro de PVC. Para você ter uma noção, o forro de PVC e o laminado de PVC eles têm a mesma resina, a mesma, a gente fala o mesmo grade de resina de PVC. O que altera? No nosso laminado a gente vai adicionar uma pequena parte do carbonato. Para que serve o carbonato? Ele só serve para dar volume na formulação. Posso adicionar muito? Não. Se vocês vão cortar a fita de PVC, ela tem que ter ela é meio macia, né? Vocês conseguem conformar ela. O forro de PVC, vocês conseguem conformar ele? Quebra. Porque adiciona muito carbonato. Se você adiciona muito carbonato no material, mais rígido ele vai ficar. Tem um PVC escondido, né? Mais rígido. Não pode adicionar muito carbonato. Então a gente vai adicionando a nossa formulação aqui. Resina de PVC, carbonato. A gente vai colocar um cara que é para plastificar o PVC. Quando ele entra na máquina e recebe calor, ele ajuda o PVC a derreter lá dentro e formar como se fosse uma massa de pão. O óleo de soja que a gente adiciona. O óleo de soja vai ajudar esse material a derreter. A gente vai adicionar também titânio. Sabe o titânio? Pra quê? Tem duas funções. A principal do titânio é para dar opacidade, fechamento. Quando você coloca uma fita de borda branca na MDF, se ela não tiver opacidade, se ela não estiver fechada o suficiente, você vai enxergar a madeira que está atrás. Então a cor de trás vai influenciar na frente do móvel. Então a gente adiciona titânio para bloquear a passagem de luz. Gente. Vai adicionar mais o quê? Um modificador de impacto. É um cara que vai dar resistência mecânica para o produto. Por quê? Você disse que o titânio tem duas. Uma opacidade e a outra? Ele serve para segurar o amarelamento do produto. Ah, tá. É o que ele falou. Beleza. Isso. A gente fala que é um protetor solar, né? Quando ele recebe luz UV, o titânio ele absorve essa luz e não deixa ela atingir a resina. Por isso, então, que as fitas antigas de outros fabricantes amarelavam com o tempo. A falta de titânio causava isso? Isso pode ser a ausência de estabilizantes térmicos e de luz. Não é só o titânio que faz essa função. Nós temos outras matérias-primas que fazem essa função também. Interessante. Então, beleza. Titânio, modificador de impacto. Você vai lá colocar ou você vai passar o estilete, vai colocar numa coladeira. Você vai tentar dobrar a fita, ela vai ter
tem que receber essa força e não pode quebrar. A gente vai ver o laminado depois ali, para rasgar ele, para vocês verem a característica do nosso produto. A gente vai adicionar também o auxiliar de fluxo, é o cara que ajuda esse material a plastificar dentro da máquina, não é o plastificante, mas ele aumenta, ele ajuda no atrito desse material do PVC lá dentro, faz com que ele aqueça e derreta antes. Quanto antes o material do PVC plastificar na rosca, melhor ele é, porque tem todo o comprimento que a gente vai ver depois na rosca, que ele vai plastificando, vai homogeneizando a cor até sair na quantidade de acabamento do material. A gente vai adicionar também estabilizante térmico. Para que estabilizante térmico? O PVC a 100 graus Celsius já começa a degradar. Quando o PVC degrada, gera gás logo. Bastante. Vai chegar perto. A coladeira a gente usa 160, 180, ferrou. Por que o nosso PVC resiste? Por conta do estabilizante térmico. A gente usa um estabilizante chamado estabilizante térmico calçozinho. Esses caras vão estabilizar a cadeia de PVC, vão permitir que o PVC receba calor acima de 100 graus, a máquina ele processa quase 200 graus, sem que esse material amarele, degrade, derreta, fragilize, nem nada. Estabilizante térmico é um cara extremamente importante para a gente não perder característica do nosso produto. O que mais que vai na formulação? Auxiliar de fluxo, condicionador de vácuo, carbonato, óleo de soja, titânio. Fechou. Agora, eu tenho uma grande curiosidade. Como chega o PVC? Ele é o quê? Ele é uma pasta? Ele é um... aqui tem resina de PVC, carbonato e todos os aditivos. A cor de todos os aditivos, carbonato e resina, tudo é branco, pó branco. Gente, a única olha, diferença, gente, é um pó. Aqui a gente fala que tem resina de PVC e seus aditivos, está separado. Agora eu vou explicar o processo. O que acontece daqui para quando o material sai do processo e vai para a armazenagem nossa. Para ele se tornar um composto de PVC, ele tem que misturar, a gente chama de panela quente, mixer. O que acontece na panela quente? Apesar de ela ter esse nome de panela quente, não tem resistência elétrica, não tem óleo térmico, não tem nada. Lá a gente tem um conjunto de 6 e 3 hélices que giram em alta velocidade, vai fazer com que esse pó entre atrito. Quando você tem atrito, o que gera? É quase uma air fryer. Quando você tem atrito, o que gera? Calor. Calor. Muito calor. Esse cara gerando calor, vai subindo a temperatura da resina de PVC. Quando ela chega a mais ou menos 70 graus, a gente adiciona o óleo de soja, que é o plastificante. Não posso adicionar antes e nem depois, tem que ser exatamente nesse ponto. E aí a resina de PVC, vamos imaginar que ela seja aquela bolinha que criança adora comprar no shopping, que pinga pra caramba. Se você aquecer aquela bola, ela vai ficar o quê? Derretida, né? Ela fica mole, é. Exatamente. A resina de PVC ela vai começar a amolecer, ela vai começar a expandir e abrir os poros. Quando ela abre o poro, os aditivos que foram adicionados juntos vão começar a revestir. E essa resina de PVC vai absorver esses aditivos. Quando ela absorve esses aditivos, ela vai ser chamada de composto de PVC. Por quê? Já não é só resina, é resina, o aditivo é revestido. A parada lá em cima, joga para a panela fria, panela de baixo. A panela fria, ela corre água por fora, ela é encamisada, e você vai resfriar o material. Da mesma forma que a resina PVC, quando você aumenta a temperatura, ela aumenta os poros. Se eu liberar a resina PVC no ambiente com o poro aberto, ela vai absorver umidade. Qualquer polímero, se for processar ele, não pode ter umidade.
porque senão você vai ver umas névoas, manchas, bolhas, que é por conta da umidade, ela não consegue aderir. A gente resfriando o material, a gente libera ela para a bag, para olhar aleatório o produto mantelado. Esse é o material que acabou de sair do mix. Tá ali a preparação de matéria-prima, agora a gente vai olhar as máquinas que vão funcionamento lá do PVC. Beleza? Ó. Chegamos aqui na primeira máquina. Nessa área aqui, o ruído ficou mais forte, até mesmo por causa dos motores, né, que estão mais próximos da gente. Então, vamos lá que eu vou tentar narrar para vocês todos os detalhes. Aqui, nessa máquina, é que eles juntam aquele PVC que a gente viu ali de matéria-prima e esses pecinhas, essas bolinhas que ele está mostrando ali, são pigmentos. De acordo com a fita que vai ser gerada, é que ele bota o pigmento no tom, na cor, né? Que vai gerar a alma da fita. Não é nem a cor de fora, é a cor que vai ficar na fita, no corpo da fita. Ao fazer esse processo e transformar aquele PVC junto com o pigmento em numa pré-fita, vamos dizer assim, né? Já começa a virar uma fita, ele fica com as laterais mais grossas, as laterais ficam fora da espessura correta. Então, o que eles fazem? Eles refilam e pegam esse resíduo e volta para o início da máquina, então você evita perdas. A Tegus reaproveita 95% de tudo que ela perde. Então, só 5% que não reaproveita. Olha que empresa sustentável. Repara que a máquina está funcionando a quase 200 graus. Então, aquele estabilizante térmico que ele falou que é super necessário lá no início, ele que segura isso. Então, se não tivesse estabilizante térmico, aquela fita ali que está sendo produzida iria ficar em tom amarelo, ou seja, ela iria ceder, né, ao calor, ia ficar, vamos dizer assim, queimada, né? Então é o estabilizante térmico que é essencial nessa parte aqui. Tá vendo essas partes aqui? Elas são as zonas. Cada temperatura daquela que está na máquina é equivalente a uma zona dessa daqui, tá vendo? Esse preto, esses dois pretos, esse azul. Então cada temperatura tá controlando cada zona dessa que o PVC vai passar. Então ele vai como se fosse uma massa de pão, ele vai amolecendo e vai trabalhando nela até ela chegar na finura de uma fita de borda que a gente conhece. Então o PVC vai passando por cada parte dessa e vai aquecendo, ele vai derretendo e chega ali dentro, tem como se fossem duas engrenagens que vão amassando e vão fazendo esse movimento circular que ele está fazendo com a mão e vai puxando, vai trabalhando como se fosse realmente uma massa de pão. É uma grande massa quente de PVC que ela vai sendo trabalhada ali, vai sendo esticada exatamente para formar a fita. E todo esse atrito, toda essa calor, mais essa esticada no PVC, ele transforma de pó no plástico, que vira o PVC da nossa fita de borda. Chegando nessa parte aqui que tem esses dois rolos, ela sai, essa pré-fita, vamos dizer assim, a fita que já está sendo formada, ela vem um pouquinho mais grossa. A que a gente costuma usar, no caso a mais comum, que é 0,4 milímetros, pode ser também as mais grossas, mas no caso eu estou dando o exemplo da 0,4, ela vem um pouquinho mais grossa, um 0,6, alguma coisa a mais, que aí quando pressiona com esses dois tambores, ele já vai dando a textura e botando na espessura correta, que aí ela já vai pressionando com alta força ali
e saindo já na espessura e já texturizada na textura que precisa. E esse é um processo interessante, porque na CPI, que são as folhas madeiradas, eles fazem o quê? Eles imprimem primeiro e depois conferem a textura. Já na fita de PVC, eles primeiro botam a textura para depois fazer a cor na fita. É um processo um pouco diferente. E quando sai desses 2 rolos e vai para frente, ele ainda vai sendo esticado até chegar no 0,4 cravado lá no final. Essa etapa aqui, com esses 3 rolos ali, e tem alguns outros por baixo, ele está colocando o primer na fita. O primer que é responsável pela fita aderir ou não à peça que ela está sendo colada. É a parte de trás da fita onde passa a cola e a gente cola ela no MDF. Se uma fita tiver pouca qualidade, tiver pouco primer, ela com o tempo vai descolar. Já viram aqueles móveis que com o tempo as fitas vão caindo? Então, isso pode ser falta de primer. E ao mesmo tempo, se botar primer demais também, não dá certo. Então, é um processo muito, muito, muito importante. Vamos dizer que grande parte do sucesso de uma fita de borda de alta qualidade é nessa etapa aqui. Porque você tem que saber dosar tanto a qualidade do primer, né, que você coloca, quanto a quantidade e a distribuição desse primer. Tem que ser exato. E é nessa parte aqui que vai esse processo mais importante. No caso, ele faz microfurinhos muito pequenininhos e tem sílica nesse processo. E a sílica penetra ali. E a sílica que permite toda essa aderência. O primer, junto com o primer, tem a sílica. Vocês não imaginam a quantidade de estática que tem nesse processo, porque estica muito o PVC, né? Então a maluca aqui tinha que fazer o teste. Eu tava morrendo de medo de encostar ali, claro, né? Não cheguei perto a ponto de encostar, mas dá para ver como tem estática na geração desse rolão de fita ali. Quando ele falou lá na mistura da matéria-prima, não podia ter muito carbonato. E esse carbonato em excesso que faz a fita ficar quebradiça. Tanto que ele está mostrando ali, ó. Se tiver muito carbonato, ela vai quebrar. Mas quando você faz a fita, ela tem que dobrar sem quebrar, como ele está mostrando aqui. Cada bobina que sai dessa produção, eles ficam com essa amostra e fazem todos os testes. Deu algum problema, seja no primer, seja na flexibilidade dela, eles retêm essa bobina para não passar nenhum problema. Essas são bobinas de fita de borda de 2 milímetros. Olha que show! Elas já saíram ali, já estão prontinhas ali para a próxima sequência. Nessa parte aqui é que é o laboratório. Na CPI eu tive um problema e não consegui mostrar que tem um laboratório magnífico que é o Bill, que gerencia esse laboratório, que eles fazem toda a simulação
da produção. Eles determinam quais os tambores que vão ser usados, quais as cores, os pigmentos, tudo vamos dizer assim, nessa mini CPI, que infelizmente eu não pude mostrar no outro vídeo. Mas aqui é o equivalente ao laboratório lá do Bill, só que é para Tegus. E olha que interessante, a própria Tegus está começando a fabricar seus próprios pigmentos. Então, eles fazem a formulação das cores com os pigmentos deles mesmos. Não ficam dependendo do que tem no mercado. Então, ele está mostrando para a gente os pigmentos ali. E olha esse trabalho, que show! Parece que ele está amassando pastel ali, fazendo massa de pastel, né? Mas a parte branca é que é a resina de PVC e a parte vermelha é o pigmento. Esse equipamento se chama calandra. Toda cor nova que eles recebem, né, tem a amostra com a cor nova, eles fazem todos os testes aqui com pigmento antes de mandar para a produção. Não é interessante? E ele mostrou como sai essa mistura de pigmento com PVC. Ele sai duro, sai quente, né, porque está sendo processado ali, mas sai uma plaquinha dura, bem interessante. Está quente. Olha, gente, sai duro, ó. Obrigada. Aqui nós já temos o laminado base, que já passou, né, pela fabricação dele em fita, já passou pelo primer, já passou pela textura, e agora é a parte interessante, que ele vai fazer a parte das cores. Tá vendo que ele tá num tom madeirado ali, mas ali é o laminado base, é a parte, é o corpo da fita. Agora vamos ter a parte da pigmentação da face da fita, onde fica exatamente igual aos MDFs que tem no mercado. Imagina seguir exato como estão os MDFs sendo fabricados. Essa primeira parte aplica o primeiro desenho, né, a primeira cor, e vai para essa parte azul que tem uma luz UV para fixar ele ali. Daí ele vai para a próxima, que aplica outra camada de tinta, e tem a última, se não me engano são 3, e na última aplica uma camada de verniz e novamente luz UV. Então é tinta, UV e assim por diante. E no final o verniz e UV. Nessa cabine ali que ele está apontando, por exemplo, tem um cilindro que tem os veios da madeira. Então ele está botando a cor com os veios que seguem o padrão de MDF que ele está fabricando. O legal também é que junto com esse cilindro que está imprimindo os veios, tem também um cilindro de borracha que ele pressiona. Lembra que eu falei que a peça, a fita lá na frente, ela foi texturizada? Então esse cilindro de borracha ajuda pressionando essa tinta que vem nos veios, pressionando para ela entrar nas ranhuras da textura da fita. Aliás, eu não expliquei, essa máquina está parada para a gente conseguir ver todo o processo. Tem os rolos que estão sendo movimentados, mas são certos rolos que não podem ser desligados nesse momento. Tipo, um rolo que fica rodando a tinta, se ele parar, ele acumula tinta ali. Do mesmo jeito que alguns rolos, né, ficam ali rodando porque eles estão vamos dizer, um momento de stand-by. Eles ficam rodando ali, não estão puxando a fita, mas eles têm que ficar rodando porque não pode parar no meio desse processo. Então a máquina está ali paradinha para a gente conseguir ver melhor. E aqui a gente consegue ver, inclusive, a diferença de uma cor, de uma parte diante da primeira
pintura, vamos dizer assim, da segunda, inclusive já penetrando nos veios. Mesmo com a máquina parada, já dá para ver a sequência, né, de diferenças de cada setor que ela passa e vai pintando, né? E olha aqui o resultado final dessa fita, como já muda. Antes ela era um marrom, né, um marrom neutro, e agora você já vê os veios, a textura, tudo já impresso na fita e nesse final já com verniz. No resultado final, eles fazem toda uma comparação, né, uma verificação se está no padrão correto. Mas não dá para olhar a olho nu, né? Dependendo da iluminação, dependendo do sol, se está de dia, está de noite, se tem luz branca ou amarela no ambiente, isso varia muito. Então tem aquela cabine ali, aquela cabine que tem toda a iluminação exata para poder fazer essa comparação e ter certeza do resultado final. E chegamos na parte de acabamento da Tegos, onde já faz, tá vendo? Já tá todo mundo ali trabalhando para já deixar os rolos já prontos para o envio. Essa máquina aqui que faz a divisão, aquela bobina grande que é gerada, né? A bobina entra nessa máquina e ela divide. Aqui no caso já está todo mundo divididinho, o iniciozinho está dividido em 22 milímetros, tá vendo? Mas eles estão vindo de uma bobina inteira. Vou mostrar aqui atrás, espera aí. Olha, a bobina inteira está aqui, pronta para ser dividida, ela já começou a ser dividida em 22. Ali estão as facas que são reguladas na espessura que você quer, né? Ali tá tudo juntinho, que é tudo 22 mesmo. E atrás dele, tá vendo? Tem os rolos de papelão que ele prende os rolos ali quando estiver pronto, prende os rolos ali e manda a máquina rodar. Quando ela roda, ela vai cortando pelas facas e já enrolando ali nas bobinas de papelão. Interessante, ele tem rolos de papelão em cima e embaixo. E ele bota uma fita assim e outra não. Uma em cima, uma embaixo. Uma em cima, uma embaixo. Isso evita que enrole, evita que embole as fitas na hora de enrolar. Interessante o sistema. Ele está terminando de colar. Tá vendo? Esses são os rolinhos de papelão que ficam no miolo dos rolos que a gente recebe de fita. Tá colando todas elas ali e ficou uma. Não, que é refil. Ah, aquela última ali é o refilo. É o descarte porque esse refilo não tem como ser usado. Gente, vai ligar a máquina, hein? Esses que vão saindo é o refilo, é o quê? É uma rebarba que fica um pouquinho maior ou um pouquinho menor, então ele solta essas peças e tem que ser tiradas para não embolar. Se ele já enrola lá e já refila lá, por que tem que enrolar aqui? Aquela máquina que faz o refilo, ela refila a bobina inteira, inteirona mesmo.
e depois é que é feita a contagem de metros. Então por isso que ele está reenrolando aquela fita já na metragem correta para comercialização. E aqui o produto já embalado, já etiquetado, já tudo certinho. Ele vem de toda aquela sequência, né? De refilar, recontar, né? Fazer os rolos separados. Aí vem para essa parte aqui final, onde eles embalam, etiquetam e já vai para a revenda exatamente como eles encomendaram. Tem alguns exemplos, né? São chapas que vão ser lançadas esse ano. Você tá vendo a fita de borda dessa chapa aí? Eu tô vendo naquela dali. E nessa aqui? Nessa daí não. Não, tô vendo... Tô vendo a sombra dela aqui. Não, eu só tô vendo por truque, porque eu tô olhando aqui, ó. Aham. Mas ali de longe não dá pra ver não. Aquela eu vejo. Eu só vi porque ela tá levantada no começo. É. Todas essas aqui, a gente está fazendo desenvolvimento para lançamento desse ano, né? Como é que funciona o lançamento? Essa eu não tô vendo não. Onde, Eu gente? só vejo por causa da sombra aqui, Essa eu não tava vendo. Essa você me enganou direitinho. Esse é o objetivo da nossa fábrica. O camaleão ele vem daí, né? Uma fita de borda que ela realmente, você nem percebe ela no móvel. Posso pegar? Pode. Tem lançamento Olha isso, aí. gente. Ó. Tem lançamento aí, pera. Peraí, É, peraí. todo lançamento. Todos os lançamentos, né? Tem uma 70 fita. chapas esse ano. Tem uma fita de borda aqui. Onde? Ó, assim, ó. Ah, só dá pra ver assim. Aí dá pra ver. Agora vê assim. A gente pode filmar o lançamento? Pode. Segredo, né? Já estão lançados já. Já estão na Expo Revestir agora, essa semana eles estão lançando lá. Olha aqui, gente. Tem uma fita colada aqui. Ó, dá pra ver por causa do degrauzinho aqui, ó, embaixo. Mas olhando assim você não vê. Tem uma fita aqui também. Tá até mal colada. Se ela tivesse mais coladinha, porque ela deu pra ver quando ele virou ali, ó. Tem umas... Opa! Tem umas ondulações. Mas se tivesse colada certinha também não ia dar pra ver, não. Olha a parte de cima. Falei, será que tem amostra de lua? E aí, gostaram do vídeo? Gostaram da fábrica? Muito show, né? Então, se gostaram do vídeo, deem um joinha, siga o canal, aperta o sininho e aguardo vocês na próxima vez, tá bom? Um abraço!